Negócios na pauta. Oferecimento Cimento Bravo e B2O Partners. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Recentemente, houve na sede da Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA, um debate sobre os investimentos em conservação de rodovias federais, com a participação do senhor Glauco Henrique, que é o superintendente no Maranhão do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. É um assunto que interessa a todo mundo, não é mesmo? Porque impacta a vida das pessoas e das empresas. Se você quer saber tudo isso, fique com a gente, porque o Negócios na Pauta está começando e este é o destaque de hoje. As rodovias do Maranhão exercem um papel fundamental na economia do Estado, sendo muito importante para o dia a dia das empresas e da vida de muitas pessoas. O crescimento de certos setores da economia, como o agronegócio, a distribuição de combustíveis, as indústrias e a movimentação portuária, impactaram fortemente a circulação de veículos de carga nas estradas do Estado. Além do estrangulamento na entrada rodoviária da Ilha de São Luís, a circulação de veículos pesados com mais frequência tem causado a deterioração acelerada dos pavimentos. Isto tem resultado em tempos de deslocamentos mais longos, frete de transporte mais caros, aumento do custo de manutenção de veículos, além do desconforto que causa em passageiros. Investimentos têm sido realizados pelo governo federal ao longo dos anos, como a duplicação da BR-135 no trecho São Luís-Miranda, mas esta ainda apresenta problemas na conservação do seu pavimento. A BR-222, muito importante para a região sul do estado, é objeto de constantes intervenções do órgão responsável pela sua manutenção, devido a constantes problemas de pavimento degradado, ou mesmo interrupção da estrada no período chuvoso. Por ser tão importante para a economia e os negócios do Estado, este debate em busca de soluções para este problema é necessário e urgente. Bem, o Estado do Maranhão é cortado por uma série de rodovias que ligam os municípios e a capital, e também a outros estados do país. Dentre estas, as mais importantes são, sem dúvidas, as rodovias federais, as chamadas BRs. A BR-135, a BR-222, a BR-316 e a BR-230 se destacam porque são responsáveis por ligar a capital e a cidade mais importante do estado para transporte de cargas e de passageiros. O meio de transporte rodoviário é o mais importante para a economia do estado e para a população em geral. Então, para falar sobre isto hoje, temos um convidado especial, que é o senhor Glauco Henrique, que é superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. Boa noite, Glauco. Boa noite, Arthur. Estamos aqui à disposição para tentar levar alguma informação para o teu público. Bem, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Nós estivemos presentes lá na Federação das Indústrias, a convite da própria federação, para ouvir a apresentação, a palestra do senhor Glauco, e ficamos muito entusiasmados com as perspectivas do trabalho do DENIT nos próximos anos. Aí tivemos a ideia de convidá-lo para vir aqui falar e levar essa informação a toda a população. Mas, de primeiro, a gente queria saber isso aqui. O trabalho do DENIT no Maranhão é sempre visto, muitas vezes, com expectativa, dada a importância das rodovias federais no Maranhão. Quais são os planos de melhoria e investimento em nossas rodovias federais, Glauco? Arthur, como se falou, o modal rodoviário ele é fundamental no nosso país, né? São mais de 50 mil quilômetros de rodovia no país todo e aqui no Maranhão são 3.200 quilômetros de rodovia federal, né? Fora as rodovias estaduais. Então, com isso, a importância é muito grande para que elas estejam em boas condições para poder a circulação de mercadorias e pessoas ocorrer de forma segura. No caso do DENIT, nas rodovias federais, nós temos várias ações, né, relacionadas à manutenção e construção. E temos ainda a implantação de alguns trechos, como a BR-402, que vai para os Lençóis Maranhenses, que é o litoral da Gente Leste. Nós estamos com projetos que estão sendo desenvolvidos para fazer uma melhoria nos trechos que já existem e fazer a ligação com o estado do Piauí. Mas
basicamente, o que assim, mais urgente para a nossa população é os trabalhos de manutenção e construção. Em relação à manutenção das nossas rodovias, são, como eu falei, 3.200 quilômetros, nós temos contratos de manutenção em praticamente todos eles. Os que ainda não estão cobertos, nós estamos concluindo as licitações. Esses contratos têm uma siglazinha, né? A gente chama de PATO, né? O Plano Anual de Trabalho e Orçamento. Certo. Esses contratos, eles são de manutenção periódica, então nós contratamos normalmente por 2, 3 anos agora e depois renovamos, e eles têm um prazo máximo de 5 anos para cada segmento. São vários segmentos, como falei, são 3.200 quilômetros, em média, em torno de 100 quilômetros para cada contrato. Mas para esse ano a gente tem realmente uma expectativa muito boa, pois o orçamento que nós temos de manutenção, ele pulou ano passado de 260 milhões para 450 milhões. Então, um aumento muito expressivo. Quase dobrou de tamanho. Praticamente dobrou quando a gente considera os valores que foram disponibilizados já no final do ano também. Após as eleições, a chamada PEC da transição, ela permitiu que fosse liberado mais uma parte de orçamento. Nós fomos contemplados aí com uns 80 milhões de reais já no finalzinho do ano. E aí, com isso, permitiu que a gente iniciasse vários serviços num período em que normalmente a gente não trabalhava na manutenção. Então, quem passa pela rodovia 230 tem visto vários trabalhos, pela BR 316 também. Praticamente todas as rodovias do Maranhão, nós estamos atuando num período em que realmente era muito crítico. Sim. Era o período das chuvas. Mas, mesmo assim, a gente tem conseguido, por conta desse orçamento do final do ano, que permitiu com que a gente habilitasse esses contratos para poder fazer esses serviços, né? Então, assim, além dentro ainda da manutenção e já, vamos dizer assim, antecipando a questão de melhores perspectivas, nós temos em elaboração mais de 1.000 quilômetros de serviço de restauração da rodovia. Porque o que acontece, Arthur? A restauração é tirar o pavimento e colocar outro ou simplesmente fazer o tapa-buraco? Isso. Esse trabalho de restauração já é um trabalho diferente desse PATO, como a gente tinha falado, né? Do Plano de Trabalho e Orçamento. Então, assim, nesse trabalho de restauração aí já é feito uma intervenção mais profunda, onde é necessário arrancar o pavimento até reforçar a base. Eles são feitos, né? Então nós temos... Esses são 1.000 quilômetros. Isso, das 1.000 quilômetros em vários segmentos, né? Sim, mas das 3.000 que tem hoje seriam 1.000, é um terço praticamente. Exatamente. Somente então, esse ano? A ideia é que a gente conclua esses projetos e possa licitar. Não vai ser possível, provavelmente, iniciar todos esses 1.000 quilômetros esse ano ainda. Sim. Né? Mas os projetos estão sendo elaborados, logo eles vão estar em condições de serem licitados e contratados, né? Que o órgão federal ele tem essas a mais, que é bom para poder garantir a lisura do processo, mas realmente demanda um certo tempo de maturação para poder estar em condições de contratar. Mas é importante também dizer que as coisas não mudam de uma hora para outra. Sim. Né? Então nós vimos realmente... Bem que gostaríamos, né, Glauco? Mas, porque as necessidades são urgentes, né? Então é importante a gente entender que existe um processo dentro disso tudo. E as nossas rodovias, elas vêm sofrendo há muitos anos. Então, desde 2016, nós tivemos um nível de investimento cada vez menor. E aí, com isso, reflete diretamente na qualidade do pavimento. Se nós no DENIT temos o controle de todas as rodovias, todos os trechos em que estão as condições, porque nós fazemos um levantamento que a gente chama de ICM, Índice da Condição da Manutenção das nossas rodovias, e mês a mês a gente monitora e serve para orientar onde a gente vai investir mais, né? Mas é necessário que o nível de investimento seja melhorado. Então, a expectativa é boa para esse período, porque realmente o volume de recursos melhorou. Nós temos um trabalho elaborado no âmbito do DENIT, onde eu precisaria, para manter as nossas rodovias em condições satisfatórias, um investimento em torno de 250 milhões por ano, nos próximos 20 anos. Então, você vê que não é barato, né? Mas é necessário que tenha essa constância para poder a gente ir fazendo os serviços necessários antes de chegar num estágio
onde ela está ruim, como é o nosso caso agora. E até antecipar os períodos chuvosos mais fortes, né? Exatamente. Então, assim, é necessário esse serviço, a gente tem monitorado, a nível nacional também, ele tem uma expectativa de quanto é necessário, mas, infelizmente, os recursos públicos eles são escassos, né? E aí é preciso que a gente administre da melhor forma. Mas para esse ano, os próximos anos, aí está com uma promessa muito boa. O ministro dos Transportes, dentro do DENIT, ele anunciou que a expectativa é que mantenha um nível de investimento semelhante a isso nos próximos anos. E aí, com isso, com toda certeza, a gente vai ter uma melhoria significativa aí na qualidade das nossas rodovias. Eu vi na sua apresentação lá na federação que vocês tinham um levantamento quanto à qualidade de conservação de transrodovia com classificações que iria de ótimo até ruim. Isso, né? isso. E eu li há um pouco tempo um relatório da Confederação Nacional de Transporte, que também fez um levantamento desse. Eles coincidem mais ou menos? Não, o nosso é até mais rigoroso, né? A gente avalia, além da condição do pavimento, a sinalização, as limpezas de drenagem, a manutenção da faixa de domínio em livre e desimpedida. Então, assim, dentro da nossa avaliação, ela é até um pouco mais rigorosa do que da CNT. Né? E lembrando que a CNT, às vezes não, ela considera, além das federais, as estaduais. Sim. E aí, quando às vezes o número é jogado de uma vez, dá um impacto muito grande. Porque não contra nossas rodovias estaduais, mas ela tem umas características de geometria, muitas vezes as curvas são mais fechadas, as plataformas são mais estreitas, e aí leva uma impressão vamos dizer assim, em relação às rodovias federais, além do pavimento, né, que é importante dizer isso, essas condições de geometria E tem a questão da sinalização também, sinalização, ela leva um conceito um pouco menor. Né? E aí com isso acaba gerando um conceito geral reduzido também para nossas estradas aqui no Maranhão. Bem, a gente faz agora uma rápida pausa para os nossos comerciais e na volta vamos saber mais sobre as rodovias federais do Maranhão. Já já.